dá um grito, enfim, fala um palavrão em português e tal, porque ele ficou feliz com o gol que ele fez. Põe aí. Vai tomar no cu, porra! Bateu no trinco, né? E depois dá aquele grito, enfim, um desabafo ali com... E ele dá um xingo, a gente nem vou colocar aqui, ó. A gente nem põe aí, enfim, mas ele foi um xingo que ele deu e ele fez esse gol. Então, ele tá se cuidando e é, obviamente, muito da nossa cobrança vai ser em cima dele, pelo salário que ele ganha, por quem ele é. E quarta-feira é jogo grande pra jogador grande. É jogo grande pra jogador grande, quarta-feira. E ele sabe disso. Tanto que ele se cuidou, tá se cuidando aí, porque ele sabe que quarta a responsabilidade fica uma responsabilidade grande. E é claro, ele tem uma chance de entrar para a história do clube ainda mais. Já foi com o Campeonato Paulista, mas poderia ser com o título da Copa do Brasil. Aliás, fazendo ali um paralelo, né? Um pouco o que aconteceu com o Ronaldo Fenômeno, campeão paulista de 2009, invicto, inclusive, aquele torneio, contra o Santos na final, quando o Ronaldo faz aquele golaço na Vila e tal. E campeão contra o Inter no Beira-Rio, no ano do centenário do Inter, coisa foi lá dentro do Beira-Rio e foi campeão. Então, seria mais ou menos o que o Ronaldo conseguiu, né? Um paulista e uma Copa do Brasil. O Ronaldo que fez 35 gols em 69 jogos, né? Uma média muito alta do Fenômeno com a camisa do Corinthians. E esses dois títulos que poderiam ser repetidos aí pelo Memphis Depay, o que também arrecadaria vaga na Libertadores, mais o prêmio de 77 milhões. Vou te falar, lembrando, levando em consideração que o Corinthians na Libertadores, com a vaga direta, 3 jogos de mandante, $1 milhão cada um, mais a renda, vai dar quase 30 milhões a fase de grupos da Libertadores. Com 77 do campeão, gente, é um título que valeria uns 100 milhões. Se pegar os 77 da Copa do Brasil e mais disputar a fase de grupos da Libertadores. Vale uns 100 milhões esse título pro Corinthians. Fora oitavas de final, quarta de final e a outra terceira fase contra o Novo Horizontino. A Copa do Brasil inteira vai dar já quase 100. 90 e alguma coisa. Eu tô excluindo essa outra parte. Eu tô só com olhar aí aos 77 do título. Mais 30 da fase de grupos da Liberta, garantido, né? Com rendas e com a taxa de mandante. Isso se não ganhar, porque o prêmio por vitória também tem dinheiro, né? São $300 mil se ganhar cada vitória. Se você mete 4 vitórias, nós estamos falando de mais $1 milhão e 200, quase 6 milhões de reais. Eu nem vou colocar isso. É só o garantido. Então é muito dinheiro, gente. É muito dinheiro que tá em jogo, além do prestígio, um título nacional. Enfim, não precisa nem dizer isso, né? Aí você vai jogar a Supercopa contra o Flamengo, podendo ser campeão de outro torneio oficial hoje da CBF, né? O Corinthians já é campeão da Supercopa em 91. Ganhou 1x0 gol do Neto no Morumbi contra o Flamengo. Naquela época tinha começado em 90, 91, era a segunda edição. Tinha 5 mil pessoas no Morumbi, 8 mil pessoas. Você vê os jogos assim, a arquibancada toda vazia. Mas hoje não. Hoje a Supercopa certamente lotaria Brasília, lotaria Belém, que eles fazem normalmente algum estado sem ser onde os dois times estão envolvidos. Teria muita gente para ver esses jogos aí, sem dúvida. Então, assim, gente, é muita coisa que tá em jogo nesses 4 jogos. Muita coisa em jogo em 4 jogos é ruim, né? Tem muita coisa em jogo nessa semifinal e nessa final, com essa possibilidade. Por isso que eu fiz aquele desabafo inicial lá pedindo 11 dias pro Coringão, para os jogadores poderem ficar no hotel lá do CT, dormirem lá, acordarem lá, tomar café, almoçar, jantar, descansar, sem fazer normalmente a rotina que eles estão. Os jogadores que moram mais longe, tipo o Yuri, mora em São José dos Campos. O cara pega 1 hora e meia de trânsito todo dia. Será que custa? O cara, quanto que custa aí essas 3 horas de ida e volta que ele poderia estar lá no CT? Será que para ele não é uma recuperação melhor? Só dando o exemplo dele, por exemplo, entendeu? Será que não era melhor? Então, nesse sentido, eu acho que valeria muito a pena esses 11 dias, tá? Então, esses jogadores, o Memphis vai jogar normalmente a semifinal, sem nenhuma intercorrência, obviamente, acontecer. Tem essa possibilidade dele jogar um pouquinho no final de semana. O Mateuzinho, possibilidade também de jogar um pouco. Acho que a maioria vai ser preservada, vai tirar todo mundo. E o Corinthians, independentemente de quem entrar em campo, pode entrar só com o menino, pode entrar com o Charles, não interessa, gente. Tem que ganhar domingo do Juventude de qualquer jeito. Ficar no mínimo em nono lugar, tentar ultrapassar ali o Red Bull e tal, e poder, pelo menos, porque acho que a diferença de uma posição ali dá coisa de 3 milhões de reais, mais ou menos, com aquela cotinha da TV da parte lá de posição no campeonato, acho que dá uns 3, 4 milhões de reais de diferença. Então, na situação que nós estamos financeira, isso daí seria muito, muito, muito importante, tá? Põe a arte dos pontos corridos na tela aí, por favor. O Flamengo confirmou o título ontem brasileiro. Essa arte é do GE. A nossa margem acabou, né? A nossa margem acabou. O Corinthians, desde 2017, era o maior campeão da era dos pontos corridos.
Para quem não lembra ou é mais jovem, o Pontos Corridos começou em 2003. A última final com oitavas, quartas, semifinal de mata-mata, o Brasileirão com mata-mata, que eu sou fã e sempre adorei, foi 2002, Corinthians e Santos. Quando o Santos sai da fila e tudo mais, né? O time do Parreira, que tinha sido campeão da Copa do Brasil, da Liga Rio-São Paulo, quase meteu a tríplice coroa naquele ano de 2002. Aí, a partir de 2003, começa a era dos pontos corridos. E o Coringão, então, ganha 2005, 2011, 15 e 17. Aliás, hoje, dia 4 de novembro, hoje o Corinthians completa aí o aniversário, né? É o aniversário de 14 anos aí do título de 2011. Foi exatamente no dia 4 de novembro que perdemos o Dr. Sócrates também naquele domingo de manhã. E o Corinthians, depois com 0x0 contra o Palmeiras, segurou no Pacaembu 0x0. O Flamengo também segura o Vasco. O Vasco estava na nossa cola, lá no Newton Santos. E o Corinthians, então, se consagra mais uma vez campeão brasileiro em 2011, tá? O nosso pentacampeonato. Aí o Hexa em 2015 e o Hepta em 2017. Então a gente estava ali como o rei dos pontos corridos. Os outros dois foram encostando, foram chegando, foram sendo campeão e a margem acabou. Agora estão os quatro aí, os três, na verdade, com 4 títulos, os 3 maiores da era dos pontos corridos, que, repito, iniciado em 2003. Então, entre 2003 e 2025, os 3 maiores campeões aí da era dos pontos corridos. Então, a nossa margem acabou, né? Obviamente, diante da nossa situação financeira, a nossa perspectiva não é das melhores para campeonato de pontos corridos, tanto que a gente não consegue brigar basicamente desde esse título de 17. A partir de 18, a gente nunca mais brigou pelo título. Foi quando entra a administração do Andrés, a gestão do Andrés, enfim, começa a fazer um monte de coisa errada, a dívida explode, aumenta muito, dobra a dívida. Aí 22 foi a nossa melhor campanha, porque o Vitor Pereira fez um grande trabalho. A gente fica praticamente todo o campeonato no G4, mas nunca briga pelo título. Mas quase praticamente não saímos do G4. Foi nosso melhor ano em 2022, porque o Vitor Pereira fez um grande trabalho. Ele fez nas férias, é outra coisa, enfim, negócio da sogra, mentiu que... Enfim, aquela palhaçada toda lá a gente sabe. E eu, pelo menos, não quero que esse cara volte a trabalhar no Corinthians um dia, mas eu não vou ser o idiota de falar que o trabalho dele é ruim. Isso eu jamais vou fazer também, pelo amor de Deus, né? O cara foi quartas de final de uma Libertadores, que a gente não chegava há 10 anos, foi pra final da Copa do Brasil, que a gente não chegava há 5 anos, e foi G4 o tempo inteiro. Se isso é um trabalho ruim, eu já não sei mais o que é trabalho bom. Então, o trabalho dele foi bom. O que ele fez nas férias é outra coisa, tá? Então, a nossa margem aí acabou. E, infelizmente, a nossa perspectiva de brasileiro, pontos corridos, de elenco, dinheiro, ela é muito complicada, tem que ser honesto, a gente não adianta querer ficar tapando o sol com a peneira aí, pode esquecer, eu não faço isso. E a tendência é a gente ser ultrapassada por um desses dois, se não o ano que vem, um ano depois, a não ser que mude muita coisa no Parque São Jorge, mas do jeito que os conselheiros estão fazendo, eles não querem mudar nada, eles querem tentar manter tudo que eles estão fazendo, querem mandar da maneira que tá sendo, e é isso aí. Amanhã, por exemplo, só para vocês terem uma noção, amanhã tem uma audiência pública, vai ser na Neoquímica Arena, no auditório da Neoquímica Arena, para sócios e tal. E não vai nem ter transmissão de novo, né? Nem pela TV Corinthians. Os canais segmentados, como o Meu Timão queriam fazer a transmissão, também não vão poder. Só que amanhã o tema é o fiel torcedor tendo direito a voto. Alguém acha que isso é democrático? Alguém acha que isso tá tudo bem? A audiência pública que vai falar pro fiel torcedor votar, você não pode falar com o fiel torcedor, ele não pode ver. Então, você acha que essas pessoas que estão lá no Corinthians estão pensando no Corinthians? Estão pensando no melhor pro Corinthians? Ou elas estão pensando nelas mesmo? Peraí, eu vou fazer uma audiência pública pra torcida ter direito a voto e a torcida não vai poder ver a audiência pública. Que é pública, hein? Pública. Olha o nome, pública. É pública só pra quem vai estar no salão. Entende? Então, gente, infelizmente essa é uma situação muito, eu diria, bastante da irritante também, né? Bastante da irritante. Segunda-feira você vai apoiar o movimento do FMF em apoio a Safiel, eu vou, espero que a adesão seja grande, acho que o Stabile vai assinar a carta da Safiel. O Max tá falando, porque no dia 8, a audiência pública que eu acabei de cobrar, que é a do fiel torcedor da sexta, não vai ter transmissão. No dia 8, no Parque São Jorge, o tema é SAF. Audiência pública que pode colocar a possibilidade de ter uma SAF, não é nem só a Safiel, qualquer SAF no estatuto. E aí o pessoal do Fala Muito Fiel, do canal, se inscrevam lá no canal do Marcelão e de toda a rapaziada, eles estão fazendo essa campanha para que o torcedor vá na porta, o torcedor ajude, cobre, mesmo que não entrar no Parque São Jorge, leve sua faixa, seu cartaz e tudo mais. E eu acho que segunda é um dia importante mesmo, assim, para os caras sentirem no Parque São Jorge que o torcedor não quer mais esse modelo associativo, que é um modelo que implodiu o clube financeiramente, claramente, né? E ele pergunta se eu acho que o Max pergunta se eu acho que o Stabile vai assinar lá, pelo menos o documento, né, não circulante, que você só deixa os caras, por exemplo, procurar e tentar arrumar o dinheiro e tal, mas precisa dessa autorização. Eu não acho. Eu não acho porque os caras lá
eles estão tentando fazer as coisas como eles querem, e o eles querem é manter o jeito que eles têm poder. O cargo deles é ter direito a fazer só o que eles querem, manter os status, os cargos, as benesses. Então, eu não acho que ele vai fazer isso. Eu já teria feito há muito tempo. E a cada conselheiro, eu já falei isso daqui, eu ia assinar o documento, eu ia entregar na mão dos caras e falar, vai captar o dinheiro. Aí a notícia ia espalhar, e aí os caras iam apertando o botão. Cada conselheiro que apertasse o botão e abrisse a minha porta, eu ia falar, boa tarde, você veio falar que eu assinei o documento? Isso, eu vim aqui, tal. Deixa eu te falar. Você tem aí, eu pegava um bolinho de papel assim, ó, de boleto pra pagar, eu ia levantar os boletos assim, eu fazia assim, tá vendo esses boletos aqui, ó? Tá vendo aqui? Tá vendo? Você tem dinheiro pra eu pagar esses boletos aqui? Não, não sou. Você tem o dinheiro? Ah, você não tem? Então, por favor, pode virar as costas e ir embora e próximo. Se você não vier pagar, eu tenho que tentar dinheiro. Eu sou o presidente, não tenho dinheiro pra pagar quase ninguém. Esse monte de boleto que eu tenho aqui. Você vai aqui, vem aqui por quê? Pra encher o saco? Eu tô pensando no Corinthians. Eu não vou pensar em você, não vou pensar no que a gente tem hoje que você tem alguma solução? Você vai pagar esses boletos todos aqui? Não. Então pode se relar. Aí eu vou próximo. Boa noite. É sobre essa Fiel? Tá aqui, ó. De novo. Olha os meus boletos aqui. Você tem aí pra pagar? Não, você não tem dinheiro? Você veio falar o que aqui? Boa noite. Serventia da casa aí, ó. Porta serventia da casa. E era assim que eu ia fazer. Eu saco. E eu tendo que pagar um monte de conta. Um jogador, eu atrasando o 13º dos funcionários. Coitado do funcionário do clube. Que ganha ali, muitas vezes, 1.500, 2.300. Tem vários tipos de função no Parque São Jorge, né? 800, quase 1.000 funcionários. Por isso não pagou o 13º, a primeira parcela no dia certo. Pô, um conselheiro que encheu o saco, porque um presidente assinou um papel pra buscar um dinheiro, um aporte de fora, o cara vai encher o saco e eu atrasando o 13º, mas não deixa o cara, mas nem abrir a porta direito, eu já saio tirando ele de lá de dentro. Ah, pode me perseguir politicamente, vai buscar meu impeachment, faz o que ele quiser, pode mentir pros outros, falar que pode ir lá, eu vou tentar fazer minha parte aqui, e eu faria, cara, e eu contraria tudo, mesmo que depois eles me derrubassem no conselho, inventassem que eu fiz qualquer coisa ali pra dar um processo de impeachment, tá bom, vamos fazer lá, demora uns 3, 4 meses, até lá os caras já captaram ou não o dinheiro, e eu já sei se eu vou ter o dinheiro ou não. Ah, você não vai ter nenhum apoio político, tá bom, então me tira aqui do cargo, inventa lá que eu roubei, faz o que você quiser, faz o que vocês quiserem, e tá bom. E era assim que eu ia fazer, pra pensar no Corinthians. Aí ia trazer à tona pra torcida, ó, convoca uma coletiva e fala o seguinte, eu tô suportando aqui uma encheção de saco enorme de conselheiros, mas assinei com todo orgulho, os caras vão tentar captar, se acontecer alguma coisa comigo aqui politicamente é porque eu assinei o documento, eu espero que vocês me entendam, me ajudem aí no que vocês puderem aí no respaldo, eu tô suportando tudo aqui dentro e vambora, e vai Corinthians, e acabou a minha coletiva. É isso aí. Um presidente firme, pensando no Corinthians faria, mas o Osmar, pelo visto aí, tá como os outros tocando violino lá, esperando o navio afundar, e tá os músicos do Titanic, ele é um deles, esperando o barco afundar. Basicamente, é isso aí que está acontecendo. Tem mais mensagem da galera? Põe aí, por gentileza. Pera aí, deixa eu fazer um negócio. Tá. O Luciano Gregório, Vessone, precisamos de uma mudança drástica, senão vamos ver o Flamengo nadar de braçada e um time gigante vamos disputar só por disputar os campeonatos. É isso, Luciano. A nossa realidade é essa. É uma mudança grande. Eu não acredito mais no modelo associativo. Não acredito no papo. Olha, mais umas 2, 3 gestões a gente sai dessa. Esperar 9 anos e contar que terão 3 gestões honestas, de pessoas boas, honestas, corretas, no Corinthians. A gente tá com dificuldade de achar uma, não vamos pegar 3 seguidas? Então, eu não vejo outra saída sem uma governança e um aporte financeiro de fora. Senão, a gente vai ficar nessa situação toda aí, infelizmente. Essa é a realidade. A gente queira ou não, essa é a realidade, tá? O Aco Channel fala, precisamos nos livrar dos cargos de conselheiros. É um câncer de coisa. Na verdade, para isso você teria que mudar o modelo de gestão. Se não mudar, no mínimo, a palhaçada seria acabar com os vitalícios, né? O cargo de vitalício não faz o menor sentido. O cara é um cargo que ele é eterno, ele não precisa ser votado, não precisa fazer nada boa pro clube, ele já é vitalício. E eu repito, eu não tô falando pra tirar o cargo dos caras que estão agora. Já deram mesmo, agora fica. Mas a cada um que deixar aqui esse plano pra viver em outro plano, tem 300, tem 100 vitalício, faleceu um, só 99, 98, 97, até acabar. Pode demorar 10 anos, 15 anos, 20, mas uma hora vai acabar. E aí o Corinthians vai viver sem vitalício. Não vou tirar de ninguém, mas eu só não vou repor. E todos esses anos, se morria um vitalício, entrava outro no lugar. Infelizmente, é isso. A matéria quem trouxe foi o GE, a gente também já subiu com crédito.
E eu fiz essa artezinha com a matéria do GE, mas colocando a foto do dia da apresentação do monstro sagrado chamado Jonathan Cafu. E esse dia o Andrés apresentou, então, o Jonathan Cafu junto com o zagueiro, que eu tô me fugindo o nome agora aqui. Tá aí, ó. Ó o Jonathan Cafu aí, o grande craque, com o Andrés. E aí o GE trouxe, a gente também já subiu o concreto, tudo bonitinho. Condenado a 1.100.000 por ação, né? Paga o IFGTS. Então, só para vocês lembrarem, faltavam 20 dias, um mês para acabar a gestão do Andrés. Ele decidiu dar 38 meses de contrato para o Jonathan Cafu. 38 meses de contrato. 3 anos e 2 meses. Novembro de 20, o mandato dele acabou em dezembro, a dezembro de 23. No final das contas, o Batata Tarde, o Jonathan Cafu, ficou 5 meses no Corinthians. 5 meses. Jogou 3 jogos. Perdeu 2, o Corinthians inclusive empatou 1, nem ganhou com ele. Ele nunca ganhou um jogo pelo Corinthians. Os 33 meses, ele ficou emprestado pro Cuiabá. Sabe o Cuiabá, que vive aí cagando na cabeça? Fala o português claro do Corinthians, presidente falando um monte de M do Corinthians. Sim, ele ficou lá emprestado. O Corinthians pagando boa parte do salário dele, ou metade, enfim, uma parte do salário. E aí vocês perguntam, Vessone, como que o Corinthians chegou na situação que tá? Por que o Corinthians deve pra tanta gente? Isso daí, por exemplo, é um karma, o Jonathan Cafu. O cara ficou 38 meses ganhando. Na época se falava em 300, 350 mil. Jogou 5 meses, ficou emprestado 33 meses de graça pro Cuiabá, pagando ainda uma parte do salário, e agora tem mais 1.100.000 em FGTS para pagar pro cara. E ele pediu 2,5, hein? É que a justiça deu 1,1. O Corinthians foi lá, juridicamente brigou, explicou tudo, enfim, deu 1,1. Parece que é um karma eterno, essa coisa do Jonathan Cafu, parece que não acaba nunca, cara. Ah, Vessone, mas é só 1 milhão. É isso aí. Quem pensa assim, é 1 aqui, 2 ali, 2,8 aqui, 3,2. Quando você vê, você tá com 2,7 bi. É exatamente por casos como esse aí. Faltando um mês pra acabar, por que o Andrés falou, pô, não dá, cara, falta um mês pra acabar aqui, ó. Contratei um monte de gente aqui já na minha gestão, a maioria não deu certo. Cara, eu vou pensar no Corinthians, não vai mudar a vida do Corinthians contratar ou não, tá trocando a gestão, vai entrar outro aí o cara vê o que ele faz, ele contrata. Não, deu 38 meses de contrato, faltando um mês pra gestão dele acabar. Isso é pensar no Corinthians? Isso é ser um corintiano de verdade, de coração, de sangue? Vocês acham que é isso? Faltando um mês pra acabar o mandato, meter a contratação do Jonathan Cafu? Pô, se você tá falando de um grande jogador, um craque, que o cara fala o seguinte, exterior aí, ó, hora que abrir a janela eu vou embora, eu tô livre, só que a hora que abrir a janela eu vou acertar com outro. Aí você fala, cara, falta um mês, o cara é diferente, tá livre, não vou perder essa chance. Tá bom, eu vou entender um pouco mais. Janela ia abrir, o cara é bom, pode não dar certo, isso é outra coisa. Mas o cara é bom. Na teoria, é uma boa contratação. Aí vale a pena, você arrisca. Aí você chega pro próximo presidente e fala, ó, presidente, seguinte, o cara tava livre, todo mundo sabe que ele é muito bom, se eu esperasse você assumir, ele ia fechar e a janela ia fechar, a janela ia abrir e ele ia fechar com outro. Mas eu não conseguia perder essa oportunidade, peço desculpa, faltando um mês, mas eu tive que contratar. Ok, isso é pensar no Corinthians, o cara seria bom e valeria a pena. Mas aí você tem o Jonathan Cafu e contrata às pressas, faltando um mês. É por isso que nós estamos na situação que nós estamos aí, gente. Devendo todo esse dinheiro, um monte de cobrança, transfer ban, bloqueio, 2 transfer ban agora, né? Tem o do Félix na FIFA e o da CBF, que ainda falta a CBF decidir o que ela quer da vida, se vale ou não. Eu acho que isso, se o Corinthians fosse mais forte politicamente, inclusive com o Andrés, que pelo menos fez esse monte de bobagem administrativa e financeira, mas politicamente ele brigava ali pelo Corinthians, ele tinha uma entrada na CBF, ele era respeitado ali. E a impressão que eu tenho é que esse caso já teria resolvido pro lado do Corinthians. Ó, vocês atrasaram um dia lá acima do que era o permitido, mas vocês já pagaram, não pagaram? Tá aqui, então tô te desbloqueando. Mas como o Corinthians hoje não tem força de nada na CBF, força política, com esse transfer ban também. O Corinthians já pagou a parcela dele. Só que pagou com um dia de atraso. E era a segunda parcela e segunda vez que atrasou. A primeira foi no limite de 5 dias. Eu me lembro até bem. Era dia 17. E você tinha 5 dias de carência. O Corinthians foi no 22º dia, no dia 22 e depositou. Aí os caras lá do órgão da CBF falaram, ó, tá bom, você usou os seus 5 dias aí, hein, mas ó, não vai usar mais. Tem um artigo aqui do nosso regulamento, vai te dar problema. Vem a segunda parcela. Acho que é de 3 em 3 meses, né? Ou 6 em 6. Acho que é 4 em 4. Enfim,
São 3 ou 4 meses de diferença. Posso estar enganado, mas acho que é isso. Aí pintou, em vez de pagar, esperou de novo o 5º dia. O cara fala: agora a gente te avisou. Nós vamos deixar esse transfer ban. Tem que esperar 6 meses pra vocês contratar de novo. E agora o Corinthians tá tentando derrubar. Mas isso pra mim agora é político. Se o Corinthians tá com alguém firme lá politicamente, um telefonema ele dá um jeito nisso lá. A dívida tá paga, pagou no 5º dia, nem demorou pra pagar, por favor, tira. E eu vou falar, o meu argumento, que eu não sei nem se os caras do Corinthians pensam pra fazer essas coisas, então fica aqui a minha dica pra eles. Sabe qual que seria a minha dica pra eles? Ô CBF, deixa eu falar uma coisa. Você sabia que a FIFA, quando dá o transfer ban, quando você paga, ela tira o transfer ban? É, ela tira. Se a FIFA tira, a FIFA tá acima de você, CBF. A FIFA é o maior órgão do futebol mundial. Se a FIFA, depois que você paga, tira, por que vocês não vão tirar? Quem é a CBF pra não tirar se a FIFA, depois que paga, tira? Pra mim, acabou qualquer discussão. Porque a CBF não tem nem o parâmetro FIFA pra falar o contrário. Se a FIFA não tirasse, você atrasou, fica 6 meses no transfer ban, a CBF ia falar o seguinte: ô Corinthians, a FIFA também não tira, cara. Você deu aquela atrasada lá, caiu no transfer 6 meses. Cara. Se a FIFA faz, eu vou fazer também. Você perde um pouco o argumento. Mas a FIFA tira e a CBF não? Depois que paga? Então, se ninguém do Corinthians pensou num argumento, numa discussão política ou até jurídica, pode usar esse daí que eu tenho certeza que os caras vão liberar. Tenho certeza, porque é um bom argumento. É forte o argumento. O órgão que está acima da CBF, que manda na CBF, libera. E aí ela, espertona, não quer liberar. Depois, se você recebe o pagamento do acordo. Ah, não, porque a cláusula, vamos esperar 6 meses agora. Pô. Não dá, né? Então a gente tá nesse daí do transfer ban, mas é por isso que casos como o Jonathan Cafu é o que nos levam aí a viver essa situação aí de muita dificuldade financeira.